Graça e paz. Vamos para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Algumas curiosidades. Vamos ler o texto em segundo capítulo de Apocalipse, a partir do verso 8. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma aflição, uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esmirna significa mirra. E o interessante, irmãos, é que a mirra ela produz um cheiro agradável. Quem passava por aquela região dizia isso, das plantações de mirra que tinha ali em Esmirna, na região de Esmirna. E ela produzia um cheiro agradável, porém, ao ser tocada, tinha um gosto amargo. Eu olhando pesquisando sobre a igreja de Mirna, literalmente essa é a vida de Esmirna. Ela foi perseguida, porque ela representa, né, a igreja perseguida. Ela foi perseguida, e por ser perseguida, ela produziu um cheiro agradável. Vocês podem ver na leitura do texto que não tem algo que Jesus critique a igreja. Ele elogia a igreja pelo sofrimento, né, e por resistir, né, à sinagoga de Satanás, aos judeus da época. E por que um gosto amargo? Porque é aquela pessoa que está ali sofrendo, mas produz um cheiro agradável. A vida dela é amarga por estar sofrendo, mas produz um cheiro agradável. Assim é Esmirna. E quando Jesus manda dar essa ordem a João para escrever ao anjo da igreja, o anjo aqui, o líder, né, no caso, é Policarpo. Policarpo que foi pelo próprio João colocado como líder da igreja em Esmirna. Como eu disse, uma igreja perseguida, e foi já uma região mais rica, e eles se tornaram pobres porque entregavam todos os seus bens, né, já aos romanos. E aqui diz até entre parênteses, no verso 9, né, fala eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, e entre parênteses, mas tu és rico. É como a igreja de hoje, ou um cristão de hoje, abre mão de tudo menos de Cristo e acaba se tornando o quê? Mais difícil a sua vida. Vai se tornando mais pobre até, porque tem que abrir mão de algumas coisas para não mentir, enfim, para não se dobrar a outros deuses. E foi isso que aconteceu. Se tornou pobre materialmente e rica com Deus. Esta era Esmirna, rica com Deus. No versículo 10 diz: não temas, né? E aí o diabo lançará alguns na prisão para ser tentado, ou seja, para aqueles tentar abrir mão do nome de Cristo. E muitos foram mortos por isso, né? O próprio líder foi morto assim, morto queimado. E sempre termina com: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Esta é a carta de Esmirna, pequenos detalhes, algo simples, e nós iremos logo mais, daqui 1 ou 2 dias, já para a terceira carta. Amém? Fique com essa carta, pense nessa igreja perseguida, uma igreja muito elogiada por Jesus. Então fique com ela, e se puder, transfira esse conteúdo para alguém, compartilhe e se inscreva no canal. Amém?